Olá a todos! Hoje nós teremos uma seleção de algumas das obras mais importantes para o estudo das crenças nórdicas pré-cristãs. Antes de eu começar a comentar os livros, eu só vou falar um pouco sobre os critérios, né, para elencamento dessas 9 obras. Em primeiro lugar, eu vou centralizar estudos que tiveram como tema principal a questão dos cultos e ritos na Escandinávia pré-cristã. Os estudos de mitologia formam um campo específico da escandinavística, eu vou tratar isso em outro vídeo. Em segundo lugar, eu estou elencando aqui somente as obras mais importantes que eu tenho impressas na minha biblioteca particular. Tá? Então, evidentemente, se eu fosse fazer um critério de seleção de obras baseado em artigos e arquivos PDF que eu tenho, aí a coisa seria diferente. Então, critérios são esses: obras importantes, fundamentais para quem se dedica a esse estudo, né, de cultos e ritos na Escandinávia Antiga, e somente em obras impressas. E a seleção vai ser feita de modo diacrônico, da mais antiga para a mais recente. Também tem essa questão de organização. Então, a primeira é um livro publicado pelo Terry Gunnell, The Origins of Drama in Scandinavia. É um livro de 1995. O Terry Gunnell é um folclorista britânico que atualmente ele é professor da Universidade da Islândia. Ele é um autor muito importante para a escandinavística brasileira, porque ele foi o supervisor de estágio doutoral de um membro do Neville, Pablo Gomes de Miranda, quando ele esteve então fazendo seu estágio de doutoramento na Islândia. E o Gunnell também foi o principal consultor do filme O Homem do Norte, dirigido pelo Robert Eggers. Sendo folclorista, então ele vai ter essa base principalmente antropológica para se estudar as crenças. O livro ele é principalmente um estudo sobre a questão da performance ritual na Escandinávia, se concentrando especialmente na questão do uso de máscaras e de simbolismos animais e performances musicais, né? Ou então atividades dramáticas que utilizariam então uma série de elementos onde a máscara e a performance seriam fundamentais. Ele vai utilizar uma série de fontes, desde evidências iconográficas da Idade do Bronze, elementos da cultura material da Idade do Ferro, da Era Viking. Ele vai se utilizar das fontes literárias, né, demonstrando que os poemas édicos também têm uma ligação com essa questão de performance dramatizada. Né. Então, ele é um livro fundamental, que apesar de ter sido escrito nos anos 90, ele ainda é muito importante nos estudos mais recentes, principalmente pesquisadores que investigam a iconografia, vêm dando um novo patamar de importância para esse livro, né? Principalmente estudos sobre a tapeçaria de Useberg, pingentes na área da Dinamarca, uma série de objetos da cultura material e da iconografia estão revalorizando a obra então do Gunnell. É uma obra muito importante que eu elenco em primeiro. Logo depois, nós temos um livro de outra folclorista, que é a Hilda Davidson, com o livro Roles of the Northern Goddess. Um livro que foi publicado em 1998. A Davidson, ela é então uma folclorista que se dedicou a escrever várias obras sobre mitologia nórdica, né? Inclusive tem uma traduzida pela editora Madras em 2004. A tradução não é muito boa, mas a obra ela é muito interessante, né? Eu gosto muito dos manuais da Davidson.
eles podem ter enferrujado um pouco nessa questão da interpretação, principalmente dessa ligação que ela faz com cultura material, ah, mas, de certa forma, os livros dela ainda podem ser utilizados, principalmente para quem está se introduzindo academicamente no estudo dos mitos e da religiosidade pré-cristã na Escandinávia, é muito útil. Nesse livro aqui, particularmente, ela vai se dedicar a estudar as deusas, né? Mas ela não faz isso apenas na Era Viking. Ela faz um estudo diacrônico, né, dos cultos a divindades femininas, desde a Idade do Ferro, pelo menos desde o período das migrações, até o final da Era Viking. E ela vai fazer uma divisão, não uma divisão temporal, mas uma divisão temática. É um estudo monográfico, então não é uma sistematização manual introdutório. Ela vai dividir em 5 capítulos. Cada capítulo ela vai colocar um tema ligado a aspectos dessas divindades. E dentro de cada capítulo, é claro, tem a questão diacrônica de ser da Idade do Ferro até o período da Era Viking. O primeiro capítulo trata da relação das deusas e os animais. O segundo, a questão das deusas e os cereais, né, as plantações, a fertilidade, a colheita. O terceiro, a questão da tecelagem, que é um campo que está tendo uma importância muito grande agora, essa ligação entre tecelagem e religiosidade. O quarto é a questão dos cultos domésticos, mais ligados à família. E o quinto são a conexão das deusas com a vida e morte, principalmente ritos funerários. Então, é um dos melhores livros da Davidson. Eu recomendo principalmente para quem está trabalhando com deusas. O terceiro livro é um livro de mais um folclorista, né, Thomas de Bois. Ele foi publicado em 1999, Nordic Religions in the Viking Age. Esse livro ele é fundamental para a nossa escandinavística. Em primeiro lugar, porque em 1999 a escandinavística estava começando no Brasil. Ele é o mesmo ano do filme O 13º Guerreiro, que também é uma ficção que tem uma importância paradigmática para a escandinavística dos anos 2000. É um livro que então ele vai ser muito influente, principalmente na primeira metade dos anos 2000, nos estudos acadêmicos aqui no Brasil. E o que ele traz de novidade? Ele não é um estudo monográfico, ele é uma coletânea de estudos do Thomas de Bois, que, aliás, já foi entrevistado pela revista Scândia. Então, quem tiver interesse, procure lá na nossa revista do Neve, a revista Scândia, que vai ter lá uma entrevista muito interessante com o Thomas de Bois. Em primeiro lugar, a questão de conceito. Ele pluraliza as crenças. Podem perceber, não é a religião nórdica da Era Viking, é as religiões nórdicas da Era Viking. Então ele quebra com esse paradigma, né, de o paganismo nórdico, a religião nórdica antiga, ou seja, há uma pluralidade de crenças. Né? Isso é o conceito que está sendo utilizado atualmente. Não existe uma religião, existem diversas crenças que variam geograficamente e socialmente na área da Escandinávia durante a Era Viking. Então, ele é muito importante, né, esse livro. Ele já traz essa reflexão de conceitual de religiões, religiões. Dá para se utilizar esse termo religião para estudar essas crenças? É lícito? Né? Então, os primeiros capítulos ele tem essa questão conceitual e teórica para quem vai se dedicar a esse campo. Né? Tem vários capítulos interessantes. Né? Os meus 2 capítulos preferidos é o capítulo 4, que ele vai pesquisar essa questão de morte, vida após a morte, crenças de vida após a morte e a questão dos fantasmas, mas principalmente o capítulo mais importante e emblemático desse livro, sem sombra de dúvidas, sobre Seitir.
essa prática mágica que hoje em dia, né, é muito pesquisada, mas na época que ele lançou, né, ele foi o primeiro pesquisador que deu uma dimensão intercultural para o Seder na área nórdica. Ou seja, ele começou a trabalhar essa prática mágica dentro de um conceito de contatos, principalmente com a cultura Sami, né, com as religiões e as crenças de outras áreas não nórdicas, tá, no mundo da Escandinávia. Então, essa dimensão intercultural ela vai dar outras visões para o entendimento das práticas mágicas nórdicas na era viking, né? Então, esse olhar antropológico, principalmente, de antropologia cultural, deu novas dimensões e novos caminhos. Então, hoje é muito difícil você trabalhar com o tema do Seder sem essa dimensão intercultural, né? Principalmente de contatos e intercâmbio cultural da Escandinávia entre populações nórdicas e não nórdicas. Então, é um livro fundamental nesse aspecto. Posteriormente, nós temos, em 2005, uma super coletânea, né, Old Norse Religion in Long Term Perspectives, foi publicado pela editora da Universidade de Lund. É uma obra organizada pelo Anders Andri, Christina Jembert e a Katarina Haudviri. São 3 arqueólogos suecos, né, que fizeram essa, que é a maior coletânea de estudos sobre religião nórdica. São mais de 70 estudos, né? É uma coisa maravilhosa. Eu me lembro que na época que ela foi lançada, logo no final dos anos 2000, ela teve um impacto muito grande aqui nas pesquisas do Neve, né? Todo mundo recorria. E a obra ela tem estudos de todos os tipos e possibilidades no campo das crenças nórdicas pré-cristãs. É muito complicado eu fazer uma síntese de todos os estudos. A maior parte dos estudos são excelentes, né? Então eu teria que fazer um curso para poder explorar e analisar todos esses artigos. Eu só vou comentar alguns que são os que eu mais gosto e os que mais usei até hoje. Do Anders Andrin, o artigo A World of Stone, onde ele vai trabalhar com a análise de uma fortaleza da Idade do Ferro na Suécia, chamada Smantor, né, onde ele vai trabalhar as conexões cosmológicas na construção dessa edificação militar, né. Todas as concepções de cosmologia nórdica já estavam presentes na Idade do Ferro, muito antes da Era Viking. Então, como que isso influenciou nessa edificação, né? Então, nessa época, os arqueólogos eles estavam começando a se interessar por cosmologia. Depois vai ter uma série de outros arqueólogos que, inclusive, vão lançar livros sobre essa questão que localidades, edificações, assentamentos, eles são construídos dentro de uma lógica da cosmologia nórdica, né? Inclusive, o conceito de localidades centrais, né, são edificações, centros comerciais, centros urbanos que têm uma lógica cosmológica unida junto com questões econômicas, com questões políticas. Então, é uma nova abordagem que a arqueologia vai ter e vai ser muito frutífera a partir dessa data. Vai ter vários estudos, né? Um estudo de Anders Hutgård sobre antropogonia nórdica, né? Ele examina os mitos de criação dos nórdicos dentro de uma comparação com mitos da área iraniana. É muito interessante, mitologia comparada, né? Então dá resultados muito interessantes, então, que mostram uma outra maneira de você olhar para as fontes da mitologia, principalmente no modelo comparado. O estudo, de novo, né, do autor que eu já comentei aqui, o livro dele, Thomas de Bois, sobre rituais nas sagas islandesas. Esse estudo é maravilhoso, porque ele mostra principalmente o cuidado que o pesquisador tem que ter quando examina as sagas islandesas, né? Muitas vezes os rituais descritos nas sagas, eles não podem ser lidos de modo etnográfico, eles não são
um reflexo, digamos assim, imóvel das práticas pré-cristãs conservadas numa fonte literária entre o século XIII e XIV. Né? Então, ele mostra esse cuidado que a gente tem que ter, principalmente metodológico, quando analisa temas rituais nas sagas. Então, ele é um artigo que eu sempre recomendo a todo pesquisador que vai trabalhar com isso, né? com essa questão de rituais nas sagas. É um estudo, para mim, totalmente paradigmático. Outro estudo muito interessante, Spinning Seder, no Eldar Reid, que é um pesquisador que foi orientando no Neil Price, daqui a pouco a gente vai comentar sobre o Neil Price, mas é um estudo maravilhoso, é o primeiro estudo que une essa questão de você pensar a prática e o campo da tecelagem, da arte da tecelagem na Era Viking, conectada com práticas mágicas, com atividades religiosas. Então é um estudo fabuloso, eu gosto muito desse estudo. Né? E só vou citar mais dois estudos do livro, o do Calif e o do Subkvist, sobre o Dinimitra, mostrando que na Idade do Ferro, né, principalmente no período das migrações, os cultos ao deus Odin foram possivelmente influenciados pelos cultos mitraicos, né, trazidos na área da fronteira da Germânia antiga pelos soldados romanos. Né. Então é um estudo maravilhoso, é um dos únicos estudos que existe sobre isso, mostrando como as crenças nórdicas elas eram fluidas, como elas recebiam influência. Né? Nós não podemos pensar aquela imagem do paganismo nórdico fechado, homogêneo, isolado, que principalmente as fontes cristãs apresentam nessa ideia desse paganismo, e estão mostrando que as crenças pré-cristãs elas eram muito fluidas, elas recebiam muitas influências, havia muitos contatos interreligiosos. Né? Então, esse estudo, para mim, também é maravilhoso. O outro estudo que é muito interessante é um estudo da Nordeide sobre o martelo do Thor na área norueguesa. Também é um estudo paradigmático, porque é o primeiro estudo publicado que vai mostrar que, na verdade, o uso de pingentes do martelo do deus Thor na área da Escandinávia, da era viking, e o uso como pingente, ele foi influenciado pelo uso de cruzes. Né? Ou seja, o martelo de Thor ele já era utilizado em pingentes, já era utilizado em artefatos da cultura material muito mais, de maneira muito mais recuada no tempo, só que o seu uso efetivo e massivo como pingente, como adorno no pescoço, ele só começa a realmente ser utilizado de maneira genérica quando as pessoas começam a ver os cristãos utilizando crucifixos. Então, o uso do martelo, ele como identidade desses pagãos, ele foi influenciado por uma prática cristã. Ela é uma espécie de resposta cultural e de identidade ao uso da cruz. É um estudo fabuloso, eu gosto muito. Temos agora um estudo que é a tese de doutorado do Jens Peter Schutt, o historiador dinamarquês. Né? É uma verdadeira Bíblia. Né? Eu gosto muito desse livro, né? Que a sua tese de doutorado é mais antiga, mas foi impressa em 2008, que é o Initiation Between Two Worlds. É uma verdadeira Bíblia. Né? Vocês podem perceber que ele está todinho riscado de cabo a rabo. Né? É um livro de cabeceira meu, que eu uso muito. Né? E ele é muito importante porque, em primeiro lugar, ele foi escrito pelo que eu considero o maior odinologista ainda vivo no mundo, né? O maior especialista no deus Thor, vivo, acadêmico. Né? E ele vai se dedicar esse livro a estudar os rituais de iniciação. Então, a partir da metodologia da história comparada das religiões. Então, é um estudo extremamente estruturado, ele é muito coerente, ele começa o livro com várias questões teóricas, conceituais, metodológicas,
ele vai fazer toda uma análise crítica dos corpos escritos, né? Nesse livro, ele se concentra basicamente nas fontes escritas, né? Ele não usa praticamente cultura material, mas dentro do ponto de vista, então, da história comparada das religiões. Odin, é claro, ocupa uma posição de destaque, são 2 capítulos só sobre Odin, outras deidades e outros heróis têm um espaço um pouco menor, mas também são analisados. Há capítulos só para essa questão rituais, mas de maneira mais genérica, né? Rituais de casamento, de puberdade, nascimento, rituais de morte, rituais de iniciação dos guerreiros, o ritual da Irmandade de Sangue, a iniciação de reis. Tá? Então, quem trabalha com a questão ritual no mundo nórdico pré-cristão é um livro fundamental. Tá? É uma bíblia para os pesquisadores. É um livro fundamental, é muito bem escrito, ele é muito atual, e eu gosto muito da maneira como o Schutt ele escreve, na maneira como ele expõe as suas argumentações e as suas pesquisas. Então, é um autor que eu recomendo muito. Em seguida, temos Iron Age, Myth and Materiality, da Lotte Hedea. Ela é uma arqueóloga dinamarquesa, e ela publicou esse estudo em 2011. É um estudo de arqueologia das religiões. Para quem se dedica a essa questão de cultura material e iconografia do mundo nórdico pré-cristão, esse livro é fundamental. Ela vai fazer uma análise de objetos artísticos, estilos artísticos pingentes, objetos móveis, representações iconográficas em objetos fixos. Ela vai fazer um pente fino dentro da arqueologia das religiões também nas fontes escritas. Então, é um estudo extremamente emblemático, né? E a tese central do livro é de que durante o período das migrações, na Idade do Ferro, o culto de Odin sofreu influência da área dos hunos, né? Das representações dos hunos, do Átila. Ele moldou maneiras de se ver, maneiras de se representar o culto do Odin. Esse livro ele vai ser muito importante dentro da Dinamarca, tanto que na série documental sobre o deus Odin, realizada pela DR dinamarquesa em 2022, que tem a resenha completa dessa série documental no blog do Neve. Essa tese dela vai ser central em toda a série, ela vai ser uma das mais entrevistadas, mas ela principalmente para o período pré-viking, ela é um estudo fundamental e vem influenciando muito os pesquisadores. Em seguida, temos o livro de uma outra arqueóloga, né? Esses livros mais recentes, vocês percebem que há uma predominância principalmente de arqueólogos. É uma arqueóloga sueca, Christina Jembert, Animals and Humans, de 2011. É um livro que vai explorar um campo importantíssimo para quem estuda tanto mitologia quanto culto e ritual na Escandinávia pré-cristã, na Escandinávia antiga, que é o simbolismo animal. E ela vai passar um pente fino em tudo que é tipo de fonte. Fontes arqueológicas, fontes literárias, fontes escritas, enfim. Ela vai trabalhar com os animais no mundo doméstico, né? A questão desde de alimentação, de domesticidade dos animais e seu simbolismo religioso. Ela vai trabalhar com os simbolismos religiosos mais diretamente, na guerra, na fertilidade, né, nos cultos. Ela vai trabalhar com a questão de influências do xamanismo e de cada animal especificamente como ele se comporta dentro dessa área cultica. Então, é um livro muito interessante. Nós temos aqui um outro
Morten Mythology, de novo, da Catarina Haldvir e do Jens Peter Schutt. Né? Aqui, então, uma sueca com um dinamarquês se uniram para fazer uma coletânea muito interessante, que foi publicada em 2012, né? Só sobre rituais, mas rituais de um ponto de vista principalmente da cultura material. Né? Então é diferente do Schutt, que vai fazer o seu estudo concentrado principalmente em fontes escritas. Aqui não, aqui a perspectiva é outra. Né? Nós temos vários estudos, todos os estudos são muito legais, né? Mas é claro que a gente sempre tem as preferências, tanto pelo contato com algum autor, ou então pelo tema que você está investigando. Eu aqui, dessa coletânea, eu recomendo principalmente o estudo do Neil Price, que daqui a pouco a gente já vai falar nele, né, sobre ritos funerários, é maravilhoso. O de Bois, de novo, marcando presença, com um artigo sensacional sobre dieta e deidades. Né? Quem trabalha com alimentação e religião no mundo nórdico pré-cristão não pode deixar de utilizar esse estudo. É um estudo sensacional, adoro esse estudo. E, por último, a Haldvir, de novo, com um estudo sobre rituais fictícios no poema édico Foluspal. Então, aqui de novo, essa questão desse cuidado que a gente tem que ter em certas fontes, né, quando se interpreta a questão ritualística, principalmente nas Edas. Não pode tomar literalmente como a preservação de uma imagem de antigos rituais pré-cristãos congelados lá numa fonte do século XIII. Né? No caso do Foluspal, saiu datação, agora uma nova datação dos poemas édicos, ele foi composto no século X. Né? Foi composto no século X, então no momento, principalmente de hibridização da questão entre essas crenças pagãs com o cristianismo. Mas é um estudo muito interessante, então também vale a pena para quem trabalha com ritual e fontes mitológicas. Né? Eu recomendo muito. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui essa coisa maravilhosa, essa coisa linda, essa coisa estupenda, que é o Divine Way. Divine Way, o que eu posso comentar sobre o Divine Way? Eu dava para fazer um curso sobre esse livro, né? É uma coisa maravilhosa. Primeiro, o Neil Price é um arqueólogo britânico que atualmente trabalha na Universidade de Uppsala, na Suécia. Ele é o maior escandinavista da atualidade, ele é o mais conhecido, sem sombra de dúvidas, ele é o escandinavista mais importante. Ele foi o prefaciador do Dicionário de História e Cultura da Era Viking, que o Neve publicou pela editora Edra, né, em 2018. Por que esse livro é tão importante? Uma questão, esse livro é de 2002, mas essa edição aqui é a edição ampliada e revista de 2021, que nós compramos na terceira viagem que fizemos para a Escandinávia em maio de 2025, né, lá no Museu de Roskilde. Ele é um livro maravilhoso. Em primeiro lugar, ele vai ser paradigmático, porque ele é o livro definitivamente, é o estudo definitivo que vai mostrar toda a potencialidade da arqueologia das religiões. A arqueologia das religiões ela veio para ficar nos estudos de escandinavística. Né? Não dá mais para estudar as crenças nórdicas pré-cristãs se você não tiver o referencial da cultura material. Só as fontes literárias e as fontes escritas elas não dão mais conta. Em segundo lugar, é uma obra que vai colocar os estudos de Folfa e de Seider em primeiro plano. Né? Os estudos das práticas mágicas eles passam a ter um estatuto que era muito mais pontual antes. Né? Então, ele coloca esse universo das profetisas e das práticas mágicas
num plano de importância fundamental. Tanto é que a grande exposição da Folfa, feita pelo Museu Nacional da Dinamarca, que nós visitamos em maio de 2025, só foi possível a realização dessa exposição por causa desse livro. A exposição ela se centraliza no sepultamento de Fiquete, na Dinamarca, que é estudado pelo Neil Price, mas assim como outros sepultamentos de Folfa que existiram na Escandinávia da Era Viking, mas então, graças ao estudo do Neil Price, que nós temos esse tema passando em primeira mão, em primeiro plano. Outra coisa que eu acho fundamental de se entender nesse livro é que, definitivamente, esse trabalho do Seider é visto como algo intercultural, que já havia sido apontado pelo Dubois, agora no Price ele é fundamental, principalmente entendendo essas práticas mágicas como circumpolares, né? Eles são ligados a práticas mágicas que são ligadas de cunho xamânico, xamanista, em várias populações do norte europeu, não só da Escandinávia. Então, essa questão intercultural, ela é muito poderosa. Outra coisa que eu também chamo a atenção nesse livro, que ele recoloca as sagas islandesas como fonte de pesquisa, a partir da ótica da arqueologia. Né? É interessante que, em termos historiográficos, os primeiros arqueólogos que trabalharam a Era Viking, né, são arqueólogos dinamarqueses, o Volsu e outros, né, durante o século XIX, eles eram totalmente avessos ao uso das sagas islandesas. Né? Havia um confronto com os historiadores dinamarqueses na época com os arqueólogos. Os historiadores davam primazia para as sagas e os arqueólogos desprezavam as sagas. Para eles, só a cultura material era importante. E é interessante como nós temos essa virada paradigmática. Né? Então, após o Neil Price, principalmente do The Viking Way, as sagas elas passam a ter um outro patamar de estudo do passado, né? Pelo viés da arqueologia. Então, essa revalidação das sagas como material histórico para se estudar o mundo nórdico pré-cristão, ela passa pela filtragem da arqueologia. Mas ele não fica só nas sagas, ele também vai estudar, inclusive, material folclórico, né? E isso muito influenciado pelo Gunnell, que a gente já comentou aqui antes. Né? Mas ele faz digamos, ele é influenciado por muitos outros pesquisadores que eu tenho que citar aqui, por exemplo, da área francesa, o Régis Boyer, o Dilleman, né? O Tuley, lá o pesquisador da Finlândia. Então, ele faz vários enfoques bibliográficos, ele é influenciado por muitos autores para se criar essa obra que maravilhosa. De todos os livros que eu citei aqui hoje, esse, sem sombra de dúvida, se você quer trabalhar, se você quer pesquisar crenças nórdicas pré-cristãs, esse livro não pode faltar nas suas pesquisas. Né? Se fosse para citar um livro paradigmático de todos esses 9 que eu trabalhei, com certeza, The Viking Way seria o livro fundamental dessa lista. Todos os livros que eu citei, eles podem ser encontrados em PDF, né, pela internet, né, de forma pirata ou não, né, mas enfim, não é tão difícil você encontrar esses livros, né, de formato online. Na legenda do vídeo eu descrevo todos em detalhes todas essas obras. Né? Então, muito obrigado pela audiência. Espero vocês em outra produção. Muito obrigado e até logo.